Olá, minhas princesas, minhas queridas, meus queridos. Hoje eu estou aqui para tratar de um assunto que já foi tratado no outro vídeo, mais especificamente, eu quero tratar sobre vida de pastores. Estamos no Setembro Amarelo, de campanha de prevenção ao suicídio, e é um tema que quase ninguém fala no Brasil, é um tabu ainda. Eu tenho certeza de que muitos pastores, muitos líderes têm enfrentado tantos problemas. Então, eu senti vontade de criar este vídeo para, de repente, contribuir de alguma forma com você. O que é que tem causado alguns suicídios no meio evangélico com líderes? Muitas vezes podemos denominar aqui o desânimo, desmotivação, falta de iniciativa, falta de energia improdutiva, isolamento social, dificuldade de concentração, alterações no sono, alterações no apetite, irritabilidade, mau humor. Então, esses são alguns sintomas que este mundo secular que nós temos vivido, principalmente neste período de uns 2 anos para cá, com a evolução tecnológica, com tantas demandas acontecendo e tantas cobranças que acontecem em nossa volta, o líder também é um ser humano e ele também é muito cobrado. Então, por isso eu quis abordar este tema aqui, tão relevante para os nossos dias. Nós pensamos o seguinte: será que na Bíblia teve algum exemplo de pessoas que passaram por tristezas profundas, por depressão? Temos sim. Temos alguns exemplos que eu estudei, vou trazer aqui, para que nós meditemos nisso um pouquinho. E eu trouxe como título Pastores. Pastor é gente como nós. Pastor é uma pessoa comum, igual a todos nós. Muito bem. Em 1 Reis 19, nós temos um personagem chamado Elias. Elias tinha sido usado por Deus de uma maneira sobrecomum contra os profetas de Baal, mas pouco tempo depois ele teve uma perseguição acirrada por uma pessoa, uma mulher chamada Jezabel. E ele se entristeceu de uma tal maneira que ele ficou com amargura na alma e pediu a Deus que não queria mais nem viver. E ele diz o seguinte: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso está no versículo 4 de 1 Reis 19. Então, notem bem que uma pessoa que foi usada de uma maneira descomunal, sobrenatural, contra 450 profetas de Baal, ele foi vencedor e uma mulher o levou a uma atitude tão desesperadora, de tanta tristeza e amargura na alma. A próxima personagem aqui é o líder Moisés. Muitos conhecem sua história. Foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Um homem culto, educado nos palácios, sabia da geografia, da engenharia. Quando nós estudamos a história de Moisés, nós vemos que ele era um homem muito sábio, conhecia muitas coisas. E de repente, ele usado por Deus para tirar o povo do Egito, e a uma certa altura, ele viu o povo sendo tão ingrato com Deus que ele se sentiu ferido e entristecido de morte também. Então lhe abateu uma depressão muito grande. E aqui está em Êxodo 32, que ele diz assim: diante dos pecados dos israelitas, Moisés chegou a pedir a Deus que riscasse o seu nome do livro da vida. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, consolou Moisés, confortou nessa longa e árdua jornada. Então, nós temos aqui já 2 personagens que passaram por depressão, por angústias terríveis, ao ponto de querer tirar sua própria vida. Muito bem. Nós vemos também uma mulher chamada Noemi. Esta personagem eu trouxe aqui para mostrar a vocês que tanto homens quanto mulheres, líderes, elas sofrem de depressão, ok? Noemi, como diz a palavra do Senhor aqui, saiu de Belém e foi para Moabe, juntamente com seus 2 filhos, e lá, os 3 homens da casa, o esposo e 2 filhos, morreram. Agora vocês imaginam, uma mulher que era cercada por 3 homens, se sentia protegida, de repente os 3 morrem
ela se sente desamparada, desnorteada, entristecida. E a sua alma começou a sofrer. E ela também passou por um período de depressão. Noemi retorna para Belém na companhia de Ruth. Vocês conhecem a história de Ruth? Como é linda essa história. E ao chegar na sua terra natal, ela adota o nome de Mara. E sabe o que significa Mara? Amargura. Isso está em Ruth 1:20. E nós temos mais personagens aqui também, que eu trouxe para vocês. O primeiro rei de Israel, chamado Saul. Conhece a história de Saul? Saul também passou por uma depressão muito grande. Isso está registrado em 1 Samuel 16:23 e em 1 Crônicas 10, que diante de uma batalha contra os filisteus, ele perdeu seus 3 filhos. Tamanho foi seu desespero, que ele intentou contra a sua própria vida. Muita luta, muita batalha. Antes, ele só se acalmava com o espírito que o perseguia quando Davi tangia sua harpa. Então aquela canção inundava a alma daquele monarca e ele conseguia se acalmar. Outra personagem que nós trouxemos aqui é o próprio rei Davi. Aquele homem, aquele rei que antes era um pastor de ovelha, um jovem pastor de ovelha, ascendeu-se ao cargo de rei e ele também passou por momentos muito tristes de depressão. Isso está narrado em 2 Samuel 12, do versículo 15 ao versículo 23, quando ele perde o seu filho, Absalão. Abateu-lhe uma tremenda tristeza no coração. Então, isso eu quero dizer para vocês, meus queridos amigos, líderes, pastores, pastoras que trabalham com pessoas. Vocês são gente como a gente. Um outro personagem que eu trouxe para nós analisarmos é o profeta Jonas. Ele recebeu uma missão muito grande, como vocês sabem, para pregar em Nínive. E ele não queria, ele relutou muito para isso. Foi para o navio. Lá no navio teve todo aquele percalço, foi jogado ao mar, lançado ao mar, mas ele foi cumprir o propósito que Deus pediu para ele. O que acontece? Ele pregou em Nínive e a cidade se arrependeu de seus pecados. Qual foi a surpresa do profeta? O profeta se entristeceu, ficou tão triste, tão aborrecido, tão ferido de alma, que ele chegou a dizer isso que está em Jonas 4:3. Porque me é melhor morrer do que viver. Olha o nível que chegou de tristeza desse profeta. E isso ele falou, se deu porque os moradores se arrependeram. Essa atitude irritou grandemente o profeta dele, porque ele queria que Deus julgasse aquele povo de uma forma terrível. Trago para vocês também Jó. Jó é um personagem muito falado quando você faz uma comparação de alguém com muita paciência. Já ouviram a expressão, fulano tem paciência de Jó? Pois é, Jó, um homem segundo, um homem íntegro, um homem que Deus amava muito, mas ele passou por uma experiência muito dramática. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, muitos amigos foram embora, e os poucos que ficaram, a esposa, os poucos amigos que ele tinha ainda, e a esposa, o rechaçavam de uma maneira veemente, pedindo até que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. E Jó chegou a um desespero muito grande, e também ficou muito triste. Em várias partes, ele destrincha a sua dor, a dor do que vive, e chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, questionando por que ele não morreu ainda, quando ele era um bebezinho no ventre de sua mãe. Tamanha tristeza que esse personagem bíblico, um dos livros mais antigos da Bíblia, sofreu. Note que depressão não é uma doença que começou agora, é uma doença de muito tempo. Trouxe também aqui o profeta Jeremias, chamado de profeta chorão. Jeremias não se casou, não teve filhos, não teve esposa. E ele era muito rejeitado pelo povo de Israel, porque sua mensagem era muito dura. Ele foi chamado para um momento em que o povo de Israel estava em tremenda rebelião. E ele precisava falar. Por conta da sua palavra dura, ele também sofreu muita rejeição. E a rejeição é uma das causas que leva à depressão. E assim ele disse em Jeremias 20:18.
que se consuma. Ele rejeitou o dia que nasceu e disse que poderia ter sido morto na madre de sua mãe, que se consumam na vergonha, né, os meus dias. E um dos personagens que eu trouxe aqui também, conhecido como traidor, foi Judas Iscariotes, foi discípulo de Jesus, e ao se dar conta do que ele tinha vendido, o Filho de Deus, ele deu cabo à sua própria vida, de tamanha tristeza que ele ficou, de remorso, na verdade. Muito bem, que mais sintomas eu posso apontar aqui como depressão, já que estamos tratando com pastores, falando para líderes, para igrejas? Irritabilidade é uma delas, angústia, desânimo, cansaço fácil, apatia, vontade de não falar com ninguém, sentimento de desesperança, falta de motivação, sensação de falta de sentido na vida, insônia, perca de apetite. Então, são mais sintomas que nós podemos observar se os nossos líderes estão demonstrando, para que nós possamos ajudá-los a cuidar. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4,13 que em todas essas coisas, eu me lembro da história de Paulo, que sofreu naufrágio, que sofreu perseguição, que foi açoitado, que foi rejeitado, desprezado, passou por tantas situações fatídicas. Mas depois ele chega no capítulo 4, no verso 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós cremos plenamente que nós podemos vencer a depressão com aquele que nos fortalece. Eu gostaria de falar um pouquinho agora para nós, para membros, para os nossos liderados. Como você pode ajudar o seu pastor? E eu trouxe algumas dicas aqui que eu acredito que pode te ajudar a cuidar do seu pastor um pouquinho mais. Comece dando o ombro a ele no ministério. Um líder que o que mais quer é que as pessoas cheguem a ele e dizem: eu estou aqui à disposição para ajudar no ministério. Porque o ministério é do Senhor. A obra é do Senhor. O reino é do Senhor. Ok? Uma coisa importante que eu percebo é que os líderes, muitas vezes, eles não têm muito tempo nem para comer, para tomar suas refeições. Então, se você vir o seu líder se alimentando, deixa ele terminar de comer. Depois você chega e se aproxima, que às vezes você quer um diálogo com ele e ele está ali tomando a refeição, se alimentando, porque o corpo físico também precisa se alimentar. O homem é tridimensional, a palavra do Senhor diz isso. Ele é corpo, precisa se alimentar, ele é alma, psique, que precisa também ser cuidada, e espírito, que precisa ser alimentado também pela palavra, pelos jejuns, por leituras de bons livros, ok? Outro detalhe é oferecer ajuda no que precisar. Eu vejo que muitos de nós gostamos dos holofotes, cantar, ministrar, estar diante das câmeras, mas é por trás dos bastidores que precisamos de muita mão de obra. Muitas pessoas têm muitos dons dentro da igreja. Poderia usá-los em prol do reino de Deus. Por exemplo, cuidar de crianças. O ministério de criança é um ministério lindo, que precisa de alguém que ame as criancinhas. O reino de Deus é delas. O Senhor Jesus falou isso. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais, né, o reino pertence. Então vamos cuidar da nossa... Se ofereça para isso, para cuidar das crianças, ofereça para limpar o chão. Por que não? Limpar as cadeiras, deixar tudo limpo. Se tem um terreno, para carpir o terreno. Mas como eu vou carpir um terreno? É para o reino de Deus. Ofereça para cozinhar num encontro com Deus, para ser um intercessor que fica ali na brecha, jejuando e orando. Ok? Muito bem. Outro detalhe, procure ser pontual. Se você combinou com seu líder, esteja ali. Porque é o Senhor, é para o Senhor, tudo por Ele, para Ele, não é mesmo? Muito bem, procure ser menos pesado. Se eu posso ir com minhas próprias pernas ao local de reunião, eu não vou ficar dependendo de alguém me buscar para eu ir adorar junto com meus irmãos no local. Então, muito bem. Outro detalhe que eu trouxe aqui, que é importante também,
é nós orarmos pelos nossos líderes. Faça um jejum por ele, uma vez por semana. De repente nós queremos ver o nosso líder perfeito, mas somos seres humanos buscando essa perfeição em Cristo Jesus. Então ore por ele, abençoe a vida dele, seja você a mudança que você quer ver no outro. Se eu quero tanto ver perfeição no ambiente que eu estou, eu preciso mostrar primeiro. Buscar primeiro para mim o reino de Deus e as demais coisas vão fluir. Se eu sou fonte de água boa, eu vou fluir água doce, água boa, que vai edificar os que estão em minha volta. Então eu preciso ser essa mudança. Presenteie seu líder de vez em quando. Reconheça o quanto tempo ele gasta te aconselhando, ligando para você, te dando uma palavra de motivação, te orientando, te ademoestando, te exortando algumas vezes. É difícil conduzir um povo para o céu. Não é fácil. Então nós precisamos sempre nos colocar no lugar dos nossos líderes, entender o que eles sentem na pele. Convide de repente para tomar um suco, um refrigerante, só para bater um papo na sua casa, sem contar problema, só para ele poder, desopilar e respirar um pouco, não é isso? É importante que façamos assim. E eu gostaria também de chamar a atenção por coisas que eu tenho visto, e eu acho isso muito lamentável no nosso meio. E quero chamar a atenção a você. Não fale mal do seu líder, nem nas redes sociais, nem para ninguém. Evite expor críticas nas redes sociais. Às vezes eu leio coisas que meu espírito se entristece tanto, porque eu entendo e percebo que é um exército lutando contra o seu próprio exército. A palavra do Senhor nos diz que de ambos os povos ele fez um. Nós temos várias localidades para nos reunir, mas somos todos o povo de Deus. E quando eu falo mal de um irmão em Cristo, eu estou falando mal do próprio Cristo e de mim também. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja de Deus, o organismo de Deus vivo na terra. Luz do mundo e sal da terra. A luz que está aqui para iluminar, para clarear as trevas. E o sal para dar aquele gostinho muito bom, um sabor gostoso na comida. Então, o que é que eu tenho espalhado nas minhas redes sociais? Pense nisso. Às vezes eu mato meu irmão com uma palavra. Às vezes eu levo o meu líder a um estado de tristeza por uma falta de compreensão, por uma imaturidade. E eu preciso pensar nisso, porque um dia a palavra do Senhor diz que nós vamos ser julgados por toda a palavra inútil que dissermos. E isso me dá um temor muito grande, porque muitas vezes nas redes sociais nós vemos pessoas expondo: mas a pessoa precisa, ela merece. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu me abstenho muito disso. Quando eu percebo algo estranho, eu vou orar pela pessoa. Tem 3 parâmetros que eu busco para a minha vida: contar até 10, nos colocar no lugar do outro e ouvir as duas partes. Não ser unilateral, não ser rápido no julgamento. Às vezes nós temos muita facilidade para julgar um líder. Então nós temos que cuidar muito disso, porque nós vamos dar conta disso ao Senhor. Hebreus 3,17, parte B, diz assim: cuide bem deles, porque eles cuidam de vocês e vão prestar conta sobre a vida de vocês. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria, não peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Então, nós estamos aqui, quero deixar bem claro, tratando de líderes idôneos, daqueles que colocam sua vida na obra do Senhor. Eu sei de fato que há líderes e líderes, mas eu estou me dirigindo aqui àqueles líderes que cuidam de suas famílias, de suas esposas, dos seus filhos, que amam a obra do Senhor, que faz com zelo, que entrega a sua vida pelas ovelhas, pela obra do Senhor. É para esses líderes que eu estou me dirigindo neste vídeo. Quero falar também para você, meu colega, meus amigos, queridos pastores. Eu escrevi isso aqui, que você também é gente como a gente. Então não tenha preconceito de buscar ajuda. Busque ajuda em rede de apoio.
Aproxime-se de outro colega para orar e desabafar a nossa carga. A carga é pesada mesmo. Então, divida ela. Em Eclesiastes 4, 8, 9, eu gosto muito deste versículo, destes 2 versículos que diz assim: melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Nós usamos muito isso para ministrar para casais, mas isso pode ser ministrado também em nível de pastorado, de liderança, não é? O pastor, ele precisa ter um apoio, uma cobertura, e precisa pedir ajuda, chamar um colega de igual: amado, eu estou passando por essa provação, eu preciso de ajuda, ore comigo. Alguém de confiança. Não entregue a sua vida na mão de qualquer pessoa, não entregue, seja prudente nisso. Procure uma ajuda psicológica, por que não? Esse preconceito precisa acabar no nosso meio. Depressão é uma doença que leva ao suicídio. E ela vem por várias causas que eu já disse anteriormente aqui. E o líder precisa, sim, de apoio psicológico. Se você não quer conversar com alguém que você conheça, vai para longe. Vai para outra cidade, mas busque ajuda. Reconheça que você precisa dar um time. Precisa dar um break para você mesmo. Se cuidar, se reabastecer. Eu sempre me lembro, quando eu digo isso, de quando nós vamos viajar de avião, que a aeromoça fala: máscaras cairão, vocês coloquem a máscara primeiro, para depois ajudar os que estão à sua volta. Assim é. Nesta grande aeronave da existência, é preciso que eu coloque a máscara, é preciso que eu me cuide, que eu me reabasteça, para que eu consiga ajudar aqueles que precisam de mim. E eu quero encerrar com esta palavra que está em Romanos 8, 33, 39, que eu amo também, é uma das partes da Bíblia que eu acho fundamental, tremenda, que nos dá uma esperança, uma alegria, que diz assim: quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, ou contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica, meu amado, minha amada. Quem te condenará? Pois é Cristo quem morreu por você e morreu por mim. Ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo Jesus, o nosso intercessor, está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Alguém que levantou contra você, que te acusou, que levantou falso testemunho? Alguém que te expôs diante da internet, que te traiu, que comentou coisas de você no seio da igreja, que te humilhou, que te deu uma palavra tão dura que te desmontou? Alguém que você doou muitas horas dos seus dias e não reconheceu? Muito bem. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, fome, nudez, tristeza, angústia, decepção, traições, desapontamento, descontentamento, desmotivação, tudo isso, diz assim: em todas essas coisas e outras mais, todas, pronome indefinido, todo, que engloba tudo, não fica nadinha de fora. Mas em todas estas coisas, somos, você é, eu sou, nós somos muito, muito mais que vencedores, por aquele que nos amou, por aquele que te amou e que um dia te chamou para o ministério. E às vezes vem vozes que dizem assim: não vou continuar mais. Don't give up, não desista, não pare no meio do caminho. Quem lançou a mão no arado não pode olhar para trás, né? Ou não pode olhar para trás. Lutas virão, mas nós vamos vencer. Vamos buscar ajuda, vamos nos fortalecer e vamos continuar a nossa caminhada. E seguindo aqui esta palavra linda da Bíblia, que diz assim:
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente que eu estou vivendo aqui agora, nem o futuro, nem a altura e profundidade, nem uma outra criatura, nem uma outra situação ou situações quaisquer me separará, vai te separar deste amor infinito que Deus derramou em seu coração através do Espírito Santo. Busque ajuda. Não se sinta sozinho. Procure um amigo. Procure uma pessoa. Homem compartilhando com homem. Mulher procurando mulher. Pastora, busque ajuda de uma pastora. Pastor, busque ajuda de um pastor. Juntos nós podemos vencer. Pessoas levantam pessoas. E pessoas curadas levantam muito mais. Meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.